Já alguma vez imaginou o que faria se, num momento de perfeita tranquilidade, em casa, sozinho, sentisse aquela dor aguda no peito? Aquele aperto que irradia pelo braço, a falta de ar súbita. O pensamento de que ninguém está por perto para ajudar é aterrador, não é? Esta é uma realidade dolorosa para muitas pessoas com mais de 60 anos. A ideia de que a ajuda pode não chegar a tempo. Mas e se eu lhe dissesse que existe um segredo? Não é uma poção mágica, mas sim conhecimento. O conhecimento de saber exatamente o que fazer nos primeiros minutos, que pode ser a diferença entre a vida e a morte. A maioria das pessoas congela, entra em pânico ou, pior ainda, ignora os sinais, pensando que é apenas uma indigestão. Esse erro pode ser fatal. Neste vídeo, vamos desvendar as 7 ações críticas que podem salvar a sua vida se estiver a ter um ataque cardíaco sozinho. Vamos transformar o medo em poder, a incerteza em ação. E peço-lhe que fique até ao fim, porque a última dica é algo que muitas vezes os médicos se esquecem de mencionar, mas que pode ser a mais importante de todas. Vamos começar com a primeira e talvez a mais subestimada ação: reconhecer os sinais corretamente. Muitas vezes pensamos que um ataque cardíaco é como vemos nos filmes. Uma pessoa agarra o peito com uma dor esmagadora e cai no chão. Sim, isso pode acontecer, mas na vida real, especialmente em pessoas com mais de 60 anos e em mulheres, os sintomas podem ser muito mais subtis e enganadores. É crucial não os descartar. A dor no peito é o sintoma clássico, muitas vezes descrita como uma pressão, um aperto ou uma sensação de peso no centro do peito que dura mais do que alguns minutos, ou que vai e volta. Mas o seu corpo pode enviar outros sinais de alerta. Pode sentir dor ou desconforto num ou em ambos os braços, nas costas, no pescoço, na mandíbula ou até no estômago. Pode sentir uma falta de ar súbita, com ou sem dor no peito. Outros sinais incluem suores frios, náuseas, vômitos ou uma tontura inexplicável. Pense na Dona Emília, uma senhora de 68 anos que começou a sentir um cansaço extremo e uma dor estranha nas costas enquanto tratava do seu jardim. Ela pensou que era apenas o esforço da jardinagem. Ignorou o sinal durante quase 1 hora. Quando finalmente sentiu uma náusea forte, foi que o seu filho chegou e percebeu que algo estava muito errado. O tempo que ela perdeu a pensar que não era nada poderia ter custado a saúde do seu coração. Portanto, a primeira regra é: ouça o seu corpo. Se algo parece estranho, invulgar, e se encaixa em qualquer um destes sinais, não hesite. A negação é o seu pior inimigo neste momento. O segundo passo, assim que suspeita que algo está errado, é talvez o mais difícil, mas absolutamente vital. Não entre em pânico. Tente manter a calma. Eu sei que parece impossível dizer a alguém para ficar calmo numa situação destas, mas há uma razão biológica muito importante para isso. O pânico e a ansiedade libertam adrenalina, o que faz o seu coração bater mais rápido e aumenta a sua pressão arterial. Isto coloca ainda mais stress num coração que já está em dificuldades, a lutar por oxigênio. É como tentar apagar um fogo atirando-lhe mais combustível. Então, o que pode fazer para se acalmar? A primeira coisa é parar imediatamente o que está a fazer. Se estiver de pé, sente-se. O ideal é sentar-se no chão, encostado a uma parede ou a um sofá. Estar no chão reduz o risco de se magoar se desmaiar. Uma vez sentado, concentre-se na sua respiração. Feche os olhos, se ajudar, e respire lenta e profundamente. Inspire pelo nariz, contando até 4, e expire pela boca, contando até 6. Esta respiração lenta e controlada não é apenas um truque mental. Ela ajuda a diminuir a sua frequência cardíaca e a acalmar o seu sistema nervoso. Lembre-se, neste momento, o seu corpo está a passar por um evento traumático. A sua tarefa é ajudá-lo, não sobrecarregá-lo ainda mais com o estresse do pânico. Agora, com a mente um pouco mais clara e o corpo mais relaxado, chegamos à ação mais importante de todas. Aquela que não pode ser adiada por um segundo sequer.
ligar para a emergência. Não ligue para um familiar, um amigo ou um vizinho primeiro. Eles não são profissionais médicos e cada segundo conta. O número que precisa de marcar é o 112, o número de emergência europeu, ou, se estiver no Brasil, o 192 para o SAMU. Tenha este número memorizado ou escrito num local bem visível perto do telefone. Quando o operador atender, diga clara e calmamente: acho que estou a ter um ataque cardíaco. Dê o seu nome completo e o seu endereço exato, incluindo o andar e o número da porta, se viver num apartamento. É muito importante não desligar o telefone. O operador é treinado para o manter na linha, para lhe dar instruções e para o acalmar até a ajuda chegar. Eles podem guiá-lo através de passos importantes e a sua voz pode ser uma presença tranquilizadora. Muitas pessoas hesitam em ligar. Pensam: e se for só um alarme falso? Não quero incomodar. Deixe-me ser muito claro. Os serviços de emergência preferem 1000 vezes responder a 100 alarmes falsos do que perder uma única vida porque alguém teve vergonha ou medo de ligar. O seu coração é um músculo e durante um ataque cardíaco, parte desse músculo não está a receber sangue e oxigênio. Com o tempo, esse músculo começa a morrer. É por isso que os médicos dizem: tempo é músculo. Quanto mais rápido receber tratamento, mais músculo cardíaco consegue salvar e melhor será a sua recuperação. Portanto, não jogue a roleta russa com a sua vida. Ao primeiro sinal, sente-se, respire e ligue para o 112 ou 192. Esta é a tríade de ações que inicia a sua cadeia de sobrevivência. Depois de ter ligado para a emergência e enquanto espera que a ajuda chegue, há mais algumas coisas práticas que pode e deve fazer. A quarta ação crítica é algo em que a maioria das pessoas não pensa, mas que pode poupar minutos preciosos aos paramédicos. Destranque a sua porta da frente. Imagine a cena. A ambulância chega rapidamente, os paramédicos correm para a sua porta, mas ela está trancada. Eles perdem tempo vital a tentar arrombá-la ou a procurar outra forma de entrar. Esses são minutos em que poderiam estar a estabilizá-lo e a salvar o seu coração. Por isso, depois de fazer a chamada, se sentir capaz, mova-se lentamente, sem pressa, até a porta da frente. Destranque-a. Se tiver uma corrente ou um trinco de segurança, retire-o também. Depois de a porta estar destrancada, não volte para o seu sofá ou para o seu quarto. Deite-se no chão, de costas, perto da porta. Isto serve 2 propósitos. Primeiro, se desmaiar, já está numa posição segura. Segundo, estará num local visível e de fácil acesso para na equipa de emergência assim que eles entrarem. Eles não terão de o procurar pela casa. Pense no Sr. Joaquim. Ele fez tudo certo. Sentiu a dor no peito. Sentou-se, ligou para o 112. Mas esqueceu-se da porta. Quando os paramédicos chegaram, ouviram-no gemer lá dentro, mas a porta estava fechada com 2 fechaduras. Perderam quase 4 minutos a forçar a entrada. 4 minutos que, no mundo do tratamento de um ataque cardíaco, são uma eternidade. Uma ação tão simples como girar uma chave pode fazer uma diferença enorme. Agora vamos falar sobre a quinta ação, que envolve tomar um medicamento específico, a aspirina. É muito provável que já tenha ouvido falar disto. A aspirina pode ser um salva-vidas durante um ataque cardíaco porque ajuda a diluir o sangue. A maioria dos ataques cardíacos é causada por um coágulo de sangue que bloqueia uma das artérias que fornecem sangue ao coração. A aspirina interfere na capacidade de coagulação do sangue, o que pode ajudar a diminuir o tamanho do coágulo ou a impedir que ele aumente, permitindo que algum sangue flua para o músculo cardíaco. No entanto, isto vem com algumas ressalvas muito importantes. Primeiro, só deve tomar aspirina se não for alérgico a ela. Segundo, não deve tomá-la se o seu médico lhe tiver dito especificamente para não o fazer, ou se já estiver a tomar outros medicamentos para diluir o sangue, como a varfarina. Se não tiver a certeza, o operador do 112 pode aconselhá-lo. Se for seguro para si, a dose recomendada é de um comprimido de 300 ou 325 miligramas. E aqui está um detalhe crucial. Mastigue o comprimido.
Não o engula inteiro com água. Mastigá-lo antes de engolir permite que seja absorvido mais rapidamente pela corrente sanguínea através das mucosas da boca. Pode não ter um sabor agradável, mas a rapidez com que entra no seu sistema é o mais importante. Ter uma embalagem de aspirina na sua mesa de cabeceira ou na sua cozinha pode ser uma medida de preparação muito inteligente. No meio de tudo o que deve fazer, é igualmente importante saber o que não fazer. Esta é a nossa sexta ação crítica, que na verdade é uma lista de nãos. Primeiro, e isto é absoluto, não tente conduzir até ao hospital. Por mais perto que pense que está, é extremamente perigoso. Pode sentir-se tonto, a sua visão pode ficar turva ou pode mesmo desmaiar ao volante, causando um acidente grave que pode ferir ou matar outras pessoas, para além de o impedir de receber a ajuda de que precisa. A ambulância não é apenas um transporte, é uma unidade de cuidados intensivos móvel. Os paramédicos podem começar o tratamento no caminho para o hospital, monitorizando o seu coração e administrando oxigênio ou outros medicamentos. Esse tratamento precoce é vital. Segundo, não coma nem beba nada, exceto a aspirina com um pequeno gole de água. Ter o estômago cheio pode ser um problema se precisar de um procedimento de emergência ou cirurgia no hospital, pois aumenta o risco de complicações com a anestesia. Por último, o não mais importante de todos, que já mencionamos, mas que vale a pena repetir: não ignore os sintomas e não espere para ver se eles passam. A hesitação é o maior erro que as pessoas cometem. Cada minuto de atraso significa mais danos ao seu coração. É melhor sentir-se um pouco envergonhado por ter chamado uma ambulância por causa de uma indigestão severa do que arrepender-se para sempre por não ter ligado durante um ataque cardíaco real. A sua vida vale muito mais do que um potencial embaraço. Agora que já cobrimos as ações imediatas a tomar, vamos abordar um tópico que circula muito na internet e que causa alguma confusão: a chamada tosse RCP, ressuscitação cardiopulmonar através da tosse. Esta é a nossa sétima ação, que na verdade é mais uma clarificação do que uma ação a tomar. O mito diz que se estiver a ter um ataque cardíaco, deve tossir repetida e vigorosamente. A teoria é que a pressão criada no peito pela tosse pode manter o sangue a circular e mantê-lo consciente. No entanto, isto é largamente considerado um mito perigoso pela maioria das organizações de saúde. A tosse RCP não é recomendada para uma pessoa que está a ter um ataque cardíaco. A técnica pode ter um benefício muito limitado e apenas por alguns segundos, num tipo muito específico de arritmia, um batimento cardíaco irregular, não num ataque cardíaco causado por uma artéria bloqueada. Tentar fazer isto durante um ataque cardíaco pode, na verdade, ser prejudicial. Aumenta a pressão no peito e o stress sobre o coração, o que é exatamente o oposto do que queremos fazer. O conselho correto e seguro é focar-se em manter a calma e respirar de forma lenta e controlada, como discutimos anteriormente. Não desperdice a sua energia e não coloque mais estresse no seu coração, a tentar uma técnica não comprovada e potencialmente perigosa. Em vez disso, a verdadeira sétima ação, a dica surpresa que prometi, não é uma ação para tomar durante o evento, mas sim antes dele. A ação mais poderosa de todas é a preparação. Estar preparado pode remover grande parte do pânico e da confusão de uma situação de emergência. O que significa estar preparado? Primeiro, tenha um plano de emergência. Escreva numa folha de papel uma lista das suas condições médicas, dos medicamentos que toma, incluindo as doses, de quaisquer alergias que tenha, e os nomes e números de telefone do seu médico e de um familiar próximo. Coloque esta folha num local óbvio, como na porta do frigorífico ou ao lado do seu telefone principal. Quando os paramédicos chegarem, pode simplesmente apontar para a folha. Isto poupa-lhes um tempo precioso e garante que eles têm toda a informação crucial para o tratar corretamente. Segundo, considere dar uma chave de sua casa a um vizinho de confiança ou a um familiar que viva perto. Se por alguma razão não conseguir chegar à porta para a destrancar, essa pessoa pode abri-la para a equipa de emergência. Terceiro, fale com o seu médico na sua próxima consulta.
Pergunte-lhe sobre o seu risco pessoal de ataque cardíaco e o que ele recomenda especificamente para si. Pergunte diretamente: se eu suspeitar de um ataque cardíaco, devo tomar aspirina? Qual a dose? Ter esta informação clara e personalizada do seu médico dar-lhe-á mais confiança para agir corretamente. E por último, uma dica simples, mas muitas vezes negligenciada no nosso mundo moderno. Mantenha o seu telemóvel sempre carregado e perto de si, especialmente à noite. Muitas pessoas deixam o telemóvel a carregar na sala, mas se algo acontecer durante a noite, ter o telemóvel na mesa de cabeceira pode ser o seu elo de ligação à ajuda. Portanto, vamos recapitular estas ações que podem salvar a sua vida de uma forma natural. É tudo uma questão de reconhecer os sinais, mesmo os mais súbitos, e não os descartar. Depois é sobre controlar o pânico, sentar-se e respirar fundo para ajudar o seu corpo, em vez de o sobrecarregar. A seguir, sem hesitação, ligar para o número de emergência, que é a sua linha direta para a sobrevivência. Enquanto espera, lembre-se daquele pequeno mas gigante passo de destrancar a porta, abrindo o caminho para quem o vem salvar. Se for seguro para si, mastigar uma aspirina pode começar a combater o problema internamente. E tão importante quanto é saber o que não fazer. Não conduza, não coma e, acima de tudo, não espere. Por fim, esqueça os mitos perigosos como a tosse RCP e abrace o poder da preparação, que é a sua melhor defesa. Saber isto tudo não é para lhe causar medo ou ansiedade. Pelo contrário, é para lhe dar poder. É o poder do conhecimento, o poder de transformar o que poderia ser um momento de pânico e impotência num momento de ação calma e deliberada. Pequenas ações, pequenos preparativos, podem ter um impacto gigantesco no resultado. A sua saúde e a sua vida estão nas suas mãos, mesmo quando está sozinho. Gostaria muito de saber a sua opinião nos comentários. Já passou por um susto destes ou conhece alguém que tenha passado? Tem alguma outra dica de preparação que acha que poderia ser útil para a nossa comunidade? Partilhar as nossas experiências pode ajudar a salvar a vida de outra pessoa. Se achou este vídeo útil e informativo, por favor, considere deixar um gosto. Isso ajuda o YouTube a mostrar este vídeo a mais pessoas que podem precisar de ouvir esta mensagem. E se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas de viver uma vida longa, saudável e feliz depois dos 60. Lembre-se, a informação é a sua melhor ferramenta. Cuide bem de si e do seu coração. Ele é o motor da sua vida. Viva a sua melhor vida em todas as idades. Até a próxima!